em nome de Jesus, só para falar para você o seguinte, que esse encontro, o encontro com o novo nascimento, por quê? Porque há muita gente que ainda não teve esse encontro, mas estão na igreja, mas não nasceram de novo. Não nasceram de novo, mas estão na igreja. O texto que nós vamos compartilhar com vocês para dar sentido a isso que eu estou ministrando, a isso que eu estou falando, está lá em João capítulo 3, né? Que fala sobre um homem que alguns aqui já ouviram falar, já leram no livro de João, né? Os 4 evangelhos são os livros, creio eu, mais lidos da Bíblia, né? E também os Salmos. Mas o texto diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, olha só que hora que ele foi ter um encontro com Jesus, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da onde? Da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando de um novo nascimento. Nicodemos perguntou para ele: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento, a pessoa que nasceu de novo, ela é guiada completamente pelo Espírito Santo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Jesus então disse para ele: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ou seja, você é um cara conhecedor da lei, um cara que vai à igreja, um cara mestre, um cara que ensina as pessoas a lei, e você não sabe disso. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, isso aqui é interessante, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Primeira coisa que a gente precisa saber aqui é quem é esse homem, né? Quem é esse cara? Quem é esse cara, pastor? Nicodemos, né? Nicodemos foi um fariseu e era o principal entre os judeus. Ou seja, Nicodemos era membro do Sinédrio. Faz uma comparação para os dias de hoje, pastor. É como um ministro do STF, do Superior Tribunal Federal. Era o cara da alta patente daquela época. Ele fazia parte do STF daquela época, o STF religioso, né? Era o Nicodemos, ele era um mestre, ele era um mestre, intérprete, doutor da lei, e ocupava essa posição muito proeminente, muito destacada daquela época. E para entendermos melhor um pouco a posição de Nicodemos, é interessante que você entenda o que era Sinédrio, né? Porque quando você lê na Bíblia Sinédrio, o que é Sinédrio? Então eu estou trazendo para contextualizar hoje. Vocês já ouviram falar, né? Eu creio que o Brasil todo hoje, se não ouvia, está ouvindo, né? Do STF, né? São os ministros lá que estão, enfim, de forma resumida, essa corte mesmo suprema. Muito provavelmente, Nicodemos foi um homem de grandes posses. A menção mais conhecida sobre ele é que descreve seu encontro com Jesus. Depois, Nicodemos foi citado novamente em João 7:50, onde Nicodemos se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus. Por último,
esse Nicodemos, esse camarada que foi ter um encontro com Jesus, é citado no episódio do sepultamento de Jesus, onde ele ajudou outro membro do Sinédrio, José de Arimateia, era outro ministro daquela época, conhecedor da lei, intérprete da lei, na preparação do corpo de Jesus. Então, esse Nicodemos que perguntou a Jesus o que era nascer de novo, se era nascer, como é que ele teria que voltar para o ventre da mãe dele, né? Esse Nicodemos que era doutor da lei, esse Nicodemos se converteu. Aleluia. Ele experimentou o novo nascimento. E aí, esse encontro dele, e ele estava lá junto com José de Arimateia preparando o corpo de Jesus. O relato nos diz que Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias, cerca de 100 libras em peso, ou seja, em torno de 30 quilos de ouro, para a unção do corpo de Jesus. Fazendo aí a comparação em dinheiro, o encontro de Nicodemos com Jesus foi muito especial. Muito especial. Por quê, pastor? Porque o encontro dele com Jesus foi na época da Páscoa. Por isso que foi muito especial. Nicodemos era uma dessas pessoas que ficava maravilhado com aquilo que Jesus estava realizando. E aí ele foi se encontrar com Jesus à noite. A interpretação mais conhecida é de que Nicodemos, ele teve medo de se expor. Por isso ele foi ter um encontro secreto. Em outras palavras, você poderia dizer assim, meio discreto, pastor. Na verdade, para mim era secreto. Ele não queria que ninguém soubesse que ele, doutor da lei, foi encontrar com José, filho, né? Ou com Jesus, filho de um carpinteiro, que apareceu e que não tinha diploma nenhum. E que na verdade ele foi lá conhecer de perto Jesus, falar com Jesus. E nesse primeiro contato, Jesus então começou a compartilhar com ele o Evangelho do Senhor. Para você encontrar com Jesus e nascer de novo. Ele teve um encontro. Não significa que todo mundo que foi se encontrar com Jesus nasceu de novo. Vocês estão entendendo isso? Nem todo mundo que se encontra com Jesus nasce de novo. É, pastor? Não, é. Você vê aí no Novo Testamento várias pessoas que foram até Jesus, que foram curadas, que foram libertas e não nasceram de novo, foram embora. Não é? Tem gente que tem um encontro com Jesus, mas não nasce de novo. Mas o que seria esse nascer de novo? É o que Jesus explica para Nicodemos. E aqui nós podemos então ver o que Nicodemos fez, não só para se encontrar, mas sobretudo para nascer de novo. Primeira coisa que ele fez, ele teve que superar suas barreiras pessoais. Ele vê Jesus quando? Ele vê Jesus à noite. De noite, na verdade, irmãos, e você ora para procurar, aqui hoje tudo bem, você poderia dizer, mas naquela época, dava 6 horas da noite, já era, ninguém saía de casa assim, igual hoje sai, né? Apesar do que em alguns estados, deu 7 horas, tem que estar todo mundo em casa, né? Louvado seja Deus, se isso não vai acontecer aqui no estado do Espírito Santo. Meu Deus, vou dizer de novo, isso não vai acontecer aqui no estado do Espírito Santo. Amém? Senhor, toma a mente do nosso governador lá, em nome de Jesus, e dos seus secretariados, para não ter isso, e do povo de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, para não fazer besteira, né? Fazer besteira que eu estou dizendo é o povo, irmão, povo que não tem, o povo muitas vezes, ele colhe aquilo que ele planta, né? A minha filha disse que foi no shopping hoje à tarde, o shopping estava lotado. Esse povo é uma benção, irmão, para não dizer outra coisa, graças a Deus, né? O povo precisa ter consciência, amém, irmãos? Nós estamos vivendo um momento singular na história do país. Temos que ter muito cuidado quanto a isso, amém? Bom, Nicodemos era um homem rico, era um homem religioso, importante e influente. Rico, importante, poderoso e influente. E religioso. Ninguém. E Nicodemos, na verdade, ele superou o medo, ele superou o preconceito, ele superou a tradição e a religiosidade da época para poder se encontrar com Jesus. Tem muita coisa que as pessoas têm que superar para ter um encontro com Jesus, um novo nascimento com Jesus, amém? Para nascer de novo,
tem que superar muita coisa, é medo, é tradição, são os amigos, né? É aquela coisa que aparece, né? Você vai sair daqui, vai ter uma bandeja lá fora do mundo te aguardando. O diabo está lá fora com a bandeja já preparada, ele já está usando pessoas, amigos, amigas, sabe, situações para dizer para você assim: não, você só foi na igreja, agora, né? Vamos viver a vida. Então ele superou essas lutas que apareceram, dúvidas, né? Que apareceram, enfim, quais são as barreiras que têm aparecido na vida sua ou na vida de pessoas que estão impedindo essas pessoas de nascerem de novo? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus entende você, amém? Jesus entende você, Ele entende a sua luta, a sua fraqueza, a sua dificuldade, mas Ele intervém por você. Ele intervém por você, aleluia. Nicodemos, querido, para ele nascer de novo, ele entendeu que ele precisava se tornar um homem simples. A simplicidade não tem nada a ver com cultura, tá, irmãos? A pessoa pode ser muito culta e não ser simples, amém? E a pessoa pode ser muito pobre de cultura ou de bens materiais e mesmo assim não ser uma pessoa simples. Então Nicodemos, ele venceu isso. Para ele ter um encontro, para a pessoa ter um encontro e nascer de novo, ela precisa entender o que é o reino de Deus. O novo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, disse Jesus para ele. O novo nascimento se trata de algo que, pastor? Sobrenatural. Nicodemos achava que era algo natural, ou seja, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo. Olha só o entendimento daquele homem. Então, por isso que eu estou dizendo para você, um novo nascimento não depende de você, depende daquilo que Deus está fazendo em você, amém? Diga, é sobrenatural, não é natural, amém, queridos? Aleluia. Então o novo nascimento não é uma coisa que a pessoa luta para ter, é algo que vem do céu e muda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você tem que nascer de cima, nascer do alto. Por isso que Paulo diz: pensai e buscai as coisas que são de cima, do alto. Na verdade, queridos, você não precisa ter um grande entendimento do Evangelho. Eu preciso conhecer muita palavra, pastor, para nascer de novo. Não. Você precisa, na verdade, ser simples. Você precisa, na verdade, entregar o teu coração, a tua vida e dizer: olha, Senhor, aqui está, faz a tua obra na minha vida. Amém? Porque muitas vezes, querido, a religião complica. Jesus não, Jesus simplifica tudo. Amém? Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja porque ela acha que a igreja, ela estando na igreja, Jesus vai abençoá-la e ela vai ser salva. Porque a religiosidade coloca isso na cabeça das pessoas. Até o sentimento de culpa coloca isso na cabeça das pessoas. Não, querido, nós estamos aqui porque nós nascemos de novo, nós temos prazer, nós temos alegria. Eu estava dando uma palavra hoje lá para os centuriões da igreja. Você tem que ter prazer, nós temos que ter alegria, porque, sabe, está na presença de Deus, está servindo ao Senhor, está buscando as coisas de Deus. Você tem que ter alegria. Isso é uma coisa que vem de dentro, isso é uma coisa que nasceu lá de dentro. Não é uma coisa que você inventa, não é uma coisa que você se esforça, é uma coisa que está lá dentro de você, que nasceu lá dentro, sabe, que transformou você. Ah, como que eu quero ver a minha igreja assim? Quando eu falo a minha igreja, irmão, eu estou usando só uma força de expressão, tá? Que a igreja, na verdade, é dele, né? Tudo é dele. Amém? Então perceba, eu quero ver a igreja assim. Eu estava falando para os centuriões, meu Deus, eu estava falando para os centuriões que eu vejo de vez em quando, eu vejo alguns vídeos, não para fazer comparação, porque o reino de Deus, não, a gente não vive comparando as coisas, a gente vive aprendendo as coisas, amém? Então aquilo que está mais avançado, eu aprendo com aquilo, isso é bom para nós, é bom. Então eu estava vendo, de vez em quando eu vejo alguns vídeos de algumas igrejas, né, e tal, e esses dias eu vi um vídeo de uma igreja que me impactou
tanto, mas mexeu tanto comigo, que eu disse assim, gente, se eu fosse dessa cidade, eu queria ser dessa igreja. Sabe aquele negócio de... Gente, como que o povo era alegre, eu vi o povo feliz, ou era muita mentira, muita hipocrisia, mas não acredito nisso, é impossível, né? Todo mundo, pode ser um ou outro, mas todo mundo, a igreja alegre, a igreja feliz, o povo recebendo, nossa Deus do céu, mas todo mundo, parecia que todo mundo estava servindo, coisa assim fantástica. Eu disse assim, Jesus, a minha igreja vai ser assim, a vida de paz vai ser assim, todo mundo feliz, todo mundo servindo, todo mundo alegre. O povo vai ficar tão maravilhado que vai dizer assim, ó, o povo vai dizer assim, Iverson, eu quero fazer parte daquela igreja lá, aleluia, glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E você vai sentir isso, sabe? Quando você vem tocar, mas você vem cheio de unção, que coisa linda, maravilhosa. Quando você vem pregar, quando você vem servir, quando você vem... Eu falei para eles, ó, vocês são tão importantes. E a gente precisa olhar assim o reino de Deus, a gente precisa olhar a igreja assim, né? E Nicodemos, ele estava querendo entender isso. O que é isso, Jesus? O que é isso que o Senhor tem? Eu quero também ter isso. As pessoas que estão com o Senhor, isso é um novo nascimento, isso não vem do homem, isso vem do céu, aleluia. Terceira coisa, deixa eu adiantar aqui, querido, entre na dimensão do Espírito. Para nascer de novo, você tem que entrar na dimensão do Espírito. Se você não entrar, você não... Olha o que Jesus diz. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Como é que entende o trem desse aqui? Mas Jesus achava que o mestre da lei ia entender. Por isso que as coisas espirituais só discernem quem é espiritual, quem nasceu de novo. Não adianta você tentar explicar a Bíblia para quem não nasceu de novo. Não vai entender nada. Vai ter que nascer de novo para entender. Porque a Bíblia é espiritual, a letra é espiritual, a letra é espírito, a letra é vida. Então você precisa ter a vida é Jesus em você. E aí nascer da água, o que Jesus estava querendo falar para Nicodemos? Nicodemos, nascer da água é aquele negócio lá que você não acreditou. Você sabe o cara que preparou o meu caminho, tal do João, que batizava para o arrependimento dos pecados. Então, novo nascimento, precisa batizar, precisa se arrepender. Jesus estava se referindo ao batismo de João Batista, não a questão da imersão na água, mas aqueles que se arrependerem do pecado serão batizados. Serão batizados. Então Jesus estava falando para ele, nascer da água, querida, é você se arrepender dos seus pecados, você entender que você é um pecador e que você precisa de Jesus, aleluia. Nicodemos começou a entender o mistério, né? E nascer do Espírito, né? Algo que não vem de você, Nicodemos. Você estudou, você faz parte lá do Sinédrio, você é conhecedor da lei de trás para frente, de frente para trás, você é eloquente, você sabe falar, você é proeminente, você se destaca, mas nada disso. Porque nascer de novo você tem que nascer do Espírito. Ou seja, é algo que vem do céu, que transforma você. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E não adianta, irmão, não adianta você forçar. Sabe, tem gente que quer forçar. Pastor, porque fulano não ficou por causa disso. Pastor, porque fulano saiu. Porque fulano se afastou. Porque fulano se desviou. Por causa disso, por causa daquilo. Não, porque ele nasceu de novo ainda. Quando ele nascer de novo, irmão, do Espírito, do alto, não tem nada que possa afastá-lo do amor de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, da igreja de Deus, da congregação do Senhor. Não tem nada que possa afastá-lo do pastor que Deus colocou sobre a vida dele, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tá bom o negócio aqui, hein? Eu sou apaixonado por esse homem, irmão. O encontro com Jesus leva você para outro nível. Você não fica no nível que você está, de jeito nenhum. Pastor, minha vida não mudou. Então você não teve um encontro, você não nasceu de novo, você continua a mesma coisa. Mas não desiste não. Você quer? Quero. Ele vai fazer. Todo aquele que vier a mim de todo o coração vai me encontrar.
Amém? Aleluia. Outra coisa que ele fez, ele renunciou à religiosidade e superficialidade de uma vida religiosa que ele tinha. Disse Jesus: você é mestre de Israel, não entende essas coisas? Em outras palavras, Jesus quis dizer o seguinte: que pena, Nicodemos, você é tão religioso, estudou tanto, é mestre, mas ainda não sabe o básico, o essencial, mas ao mesmo tempo profundo. Jesus é real e Jesus é profundo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não procure Jesus no lugar errado não, tá? Você está procurando Jesus em lugar errado, está se dando mal. E a tendência é se dar mais mal ainda. Não procure Jesus no lugar errado. Faz lembrar de uma música composta por Cazuza e Gilberto Gil, que a letra diz assim: um trem para as estrelas. Que em um dos trechos diz assim, dessa música: estranho o teu Cristo, rio que olha tão longe, além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. A letra deles referindo-se ao Cristo Redentor. Estranho o teu Cristo, com braços abertos e tão longe, sem proteger ninguém. Então, desse jeito, irmão, tem gente que está querendo encontrar Jesus aonde Jesus não está. Não adianta, né? E tem muita gente assim mesmo. Outra coisa, e aí Jesus fala para ele: ó, rapaz, esse negócio de religiosidade, ó, larga isso. A outra coisa importante para ter um encontro, nascer de novo: entenda o propósito da vinda de Jesus. Jesus veio para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que é em Cristo, crê aqui é entregar, tá? A vida eterna. Irmãos, Jesus declarou uma das partes mais citadas de toda a Bíblia, o famoso João 3,16, para ele. Um homem buscando a Deus, sempre fale a verdade. Diga para o teu irmão: sempre fale a verdade de Deus. Doa quem doer, fale a verdade de Deus. Amém? Tem gente que fica constrangida: ah, pastor, não vou falar porque a pessoa vai ficar constrangida. Não fale. Abra a tua boca e fale o que Deus está mandando você falar, em nome de Jesus. Pode ser que nunca mais você vai encontrar essa pessoa, mas essa pessoa nunca mais vai esquecer da palavra que ela ouviu da boca sua, mas que veio de Deus através da sua boca, em nome de Jesus. Aleluia, amém. E por fim, querido, creia no Evangelho que traz salvação e não condenação. O Evangelho de Jesus não traz condenação. Jesus não veio para condenar as pessoas. Se você, querido, seja você uma igreja sem condenação, mas sim de Evangelho. Somos agentes de reconciliação. Somos pregadores da esperança e não do medo. Somos o povo da inclusão dentro de um Evangelho genuíno e não da exclusão. De um Evangelho que recebe as pessoas do jeito que elas vêm, para que esse Evangelho transforme a vida delas e elas possam ser como Cristo quer que elas sejam. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Algumas pessoas não conseguem confiar na igreja, pois essas igrejas são tão julgadoras que elas não conseguem ficar dentro delas. Nossa cultura ama expor pessoas, e a igreja acabou entrando nessa onda maligna de expor as pessoas. Já vivi numa igreja assim, já fui pastor de uma igreja assim, mas graças a Deus Jesus me livrou disso. E hoje eu pastoreio uma igreja que não condena as pessoas, mas uma igreja que traz esperança, que traz salvação, uma igreja que ajuda as pessoas a entrar no caminho, uma igreja que corrige para abençoar, uma igreja que exorta para edificar, uma igreja que fala a verdade para libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que se apresenta com amor verdadeiro, não o amor inclusivo, mas o amor genuíno do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Jesus é o reconciliador do mundo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Creia na esperança da vida eterna. Foi isso que Jesus quis dizer para Nicodemos. Você quer nascer de novo? Então você precisa crer, querido, nessa esperança. O Evangelho não condena.
Jesus falou isso para Nicodemos: olha, eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te salvar, para te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem um filho tem a vida. Irmãos, nós hoje vivemos num tempo, em dias de morte. Hoje vivemos assim. Mas quem tem Jesus tem que trazer uma palavra de esperança. Amém? Hoje nós vivemos um Brasil assim, vários estados. Os meios de comunicação, principalmente os maiores, eles falam de morte, a morte, a morte, a morte. Morreu tanto ontem, morreu tanto hoje, morreu não sei quanto. E estão falando só de morte. A igreja se levanta e começa a falar de vida. Porque esse é o evangelho que nós temos que pregar. Um evangelho de vida, não é um evangelho de morte. Não é um evangelho de medo, é um evangelho de esperança. Um evangelho de prudência. Um evangelho, sabe, que avance, que leve ao coração das pessoas e diga para elas: morrer em Cristo, querido, é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em dias de morte, reafirme sempre que quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Os cristãos precisam crer, viver e aplicar o evangelho sem medo. Querido, medo é o pecado mais socialmente aceito na igreja. É o pecado que mais mantém pessoas presas. E a religião muitas vezes trabalha sobre o medo. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas podem ser verdadeiramente transparentes. A igreja precisa ser um lugar de refúgio. A igreja precisa ser um lugar onde eu quero pertencer à igreja. Eu não quero visitar, eu não quero frequentar, eu quero pertencer. Eu quero estar junto, eu quero, sabe, fazer parte dela mesmo, em nome de Jesus. E Nicodemos foi aceito, querido, como e recebido, e se tornou um discípulo de Jesus. Serviu a Jesus, serviu a Cristo em seu sepultamento. As pessoas estão buscando lugares de confiança. Jesus mostrou para Nicodemos que o evangelho dele é um evangelho de confiança. Jesus não expôs Nicodemos mesmo no secreto. Jesus não expôs. Jesus guardou seus segredos pessoais. Jesus não julgou Nicodemos. Jesus o acolheu. As pessoas precisam ser acolhidas. Louvado seja o nome do Senhor, querido.